Bom, pra quem não tava aqui a hora que eu tava explicando, meu Discord ele tá com um probleminha de pop-up, então ele não tá me dando notificação. Então, qualquer coisa, se vocês quiserem falar alguma coisa, só me interromper, tá? Então, tanto que eu não ouvi a galera chegando. Mas eu tava falando, então eu sou a Stephanie, sou instrutora aqui da Triple Ten. Tem os horários de co-learning aqui pra gente se conhecer, conversar, tirar dúvidas de vocês de qualquer sprint. Então, independente da sprint que vocês estiverem, vocês podem vir conversar com a gente. O projeto que a gente está iniciando hoje é o projeto do Sprint Focus. E basicamente é um projeto que a gente criou pensando sobre sanar algumas dúvidas que são bem comuns no nosso dia a dia como instrutores. Então foi um projeto pensado a várias mãos. E aqui a gente, né, a gente deixou escrito aqui tópicos introdutórios de Python para análise de dados. Mas a gente consegue entender como introdutórios muitos pontos, tá? Então, às vezes a gente sente um pouco de dificuldade em alguns alunos, mesmo que estão um pouco mais em sprints mais à frente, ainda tem um pouco de dificuldade em montar uma função, entender bem certinho como o laço for funciona. Então, a gente montou uma tabelinha aqui de coisas, né, de tópicos que a gente vai entrar para a gente conseguir conversar, cobrir todo esse ponto de dúvidas que a gente acaba tendo. E fazendo mais exercícios, né? A ideia é que a gente conversar, eu entender um pouco melhor vocês também, tipo, pra gente entender onde que tá os pontos de dúvida de vocês. Então, sintam-se totalmente à vontade pra me parar enquanto eu tô falando, pedir explicação de novo, tá tudo bem, a gente vai ter uma estruturazinha ali de eu explicar, a gente vai fazer os exercícios, mas sintam-se à vontade, tá? Esse espaço é, tipo, zero julgamento de qualquer pessoa, zero julgamento meu, zero julgamento de qualquer aluno que estiver aqui. É pra todo mundo aprender, então a ideia é que a gente tenha esse momento aqui. Pera aí, eu tô vendo que o Diogo mandou que o microfone dele tá desabilitado, né? Tô até checando com o pessoal, como é a primeira vez que a gente tá fazendo, a gente acabou não checando o canal antes. Vamos lá. Beleza, qualquer coisa, se vocês... vocês podem testar o microfone de vocês? Acho que o Lucas abriu, mas eu não sei se ele tá falando. Não, eu só abri pra testar. Perfeito. Então, eu tô te ouvindo tranquilo. Agora há pouco acho que eu ouvi o microfone da Tamara, o Júlio acho que falou comigo também. Então, tô checando aqui com o pessoal se a gente consegue ver o que pode estar dando de problema, tá? Vocês conseguem ver de novo, Diogo, se você consegue falar aqui com a gente? Se você estiver me ouvindo e conseguir abrir o microfone para tentar falar. Mas de qualquer forma, se vocês precisarem de algo específico, podem ir mandando mensagem aqui no chat. Tá. Qualquer coisa, Diogo, então você pode entrar em contato aqui pelo chat. Eu vou ficar lendo, eu vou deixar o chat aberto aqui. Me falaram que estava arrumado sobre isso, então talvez possa ser alguma coisa do teu microfone mesmo. Pelo menos o pessoal me passou aqui que estava funcionando já. Perfeito. A gente vai aprimorando, tá, para as próximas vezes, então vamos com calma nessa primeira. Obrigada pela paciência de vocês, inclusive já de primeira mão. Tá, então vamos partir do ponto, né? Tava explicando aqui pra vocês. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Python e dicionários. Então, pra gente entender realmente essa parte mais inicial do Python, o que é uma lista, o que é um array, que às vezes a gente acaba se confundindo um pouco dessas estruturas, né? Como que a gente organiza, como que a gente vai fazer elas, que tipo de dados a gente tem, então a gente vai dar uma explorada nisso. E aí aqui depois vocês podem ver, eu acredito que o pessoal que cuida da turma de vocês já deve ter mandado esse link
do nosso Notion, falando sobre os tópicos das próximas, tá? Então a gente tem aqui, daí vocês conseguem ir vendo, eu tô até arrumando esses collabs aqui agora, mas a gente já tem um calendáriozinho ali bem interessante para seguir. Então, agora a gente conversa um pouco de Python e dicionários, a gente vai para o laço for, e depois if, else e elif. A gente vai acabar passando por uma parte de lógica de programação, porque até a gente quer agrupar a maior parte de pessoas que a gente conseguir, né? Então, às vezes uma pessoa está entrando agora, não conhece, enfim. E aí, a gente, no dia 30, por exemplo, que eu falei das funções, então a gente, são pontos que a gente acaba notando que são dúvidas muito recorrentes, tá? Mas bora lá, eu vou começar a explicar pra vocês. Qualquer dúvida, o chat tá ligado aqui do meu lado, eu consigo ver. Qualquer coisa, me falem, tá? E vamos seguir dessa forma. Pode me parar a qualquer momento, tá? Então, beleza. A gente vai começar um pouco, conversando um pouco sobre essa parte de conceitos iniciais do Python, especificamente para a área de dados. Se você está fazendo o bootcamp de ciência de dados ou de análise de dados, isso aqui serve para todo mundo, até porque nas sprints iniciais a gente tem as mesmas sprints. E por que isso? Porque a base da área de dados ela é muito semelhante. Então você precisa aprender algumas coisas específicas, mesmo que você esteja fazendo ciência de dados, ou análise de dados, ou engenharia de dados, né? Algumas outras áreas que saem dessas, a gente acaba precisando dessa primeira base. Então, a gente vai conhecer alguns quesitos, né? Como lista, tupla, dicionário, array, data frame. Vou até dar um zoom aqui, para que vai ficar melhor para vocês. Me falem se tá bom. Porque pra mim acho que deu boa aqui. E aí, o que a gente vai conversar um pouco, né? Cada uma dessas estruturas, elas têm jeitos diferentes de serem chamadas, jeitos diferentes para serem tratadas. E às vezes a gente tem alguns probleminhas que acontecem. Por exemplo, ele vai dar um erro no teu código falando assim, isso aqui é uma tupla e não pode ser usada, a gente não pode fazer tal tipo de coisa nessa tupla. E aí você fica se perguntando, o que é uma tupla e por que eu não estou conseguindo fazer o que eu preciso fazer nela? Então a gente vai tentar entender um pouco melhor esses conceitos, tá? Então eu coloquei um exemplo bem prático, bem do meu dia a dia, pelo menos, para vocês entenderem um pouco melhor. Então aqui a gente tem uma salada de frutas que a gente vai precisar montar. Uma lista, a gente pode comparar realmente quando você está montando uma lista de uma salada de frutas na tua casa. Então você já comprou maçã, banana, laranja, mamão, coisas assim. E aí, por exemplo, essa semana eu fiz semana passada, na verdade, fiz uma salada de frutas que eu tinha colocado pitaia, porque eu achei uma pitaia e queria comer ela. Mas geralmente a gente não coloca pitaia na nossa salada de frutas, então eu adicionei uma fruta nova. Mas, por exemplo, essa semana, se eu for fazer uma salada de frutas, possivelmente eu não vou ter a pitaia, mas eu vou ter alguma outra fruta diferente que eu queira colocar. Então, a ideia é que a lista, que seria essa nossa salada de frutas, a gente pode mudar, tirar, colocar um item novo, adicionar coisas novas. Por exemplo, eu gosto de comer salada de frutas com creme de leite. Tem gente que gosta de comer com mel, tem gente que gosta de comer pura. Então, depende muito do que você vai, né, da forma que você está comendo. Já uma tupla, né, que eu estava falando para vocês antes, ela é uma salada que você já comprou pronta, né? Você foi lá na padaria, foi no mercado, passou numa loja que vende suco natural, geralmente tem, né? Uma saladinha de frutas, tá num potinho, lacradinha, você não vai mexer em nada, você só vai pegar e vai comer. Então, uma tupla é exatamente isso, né? Os teus dados, eles estão ali, você não mexe em absolutamente nada e você vive com ela. Agora, se você tem um array, e eu já falo que são vários nomes, né? A gente vai explicando aos pouquinhos daqui a pouco, mas são vários nomezinhos, né? Se você tem um array, é uma salada que você tem a salada toda, você vai pesar e vai dividir para cada um o mesmo tanto. É aquela velha história de quando você tem irmão, você vai dividir alguma coisa milimetricamente para que ninguém tem um pedaço maior. Ou se você é o irmão mais velho, você está dividindo, você vai possivelmente se favorecer, né? Se você é o irmão mais novo, vai tentar se favorecer também.
Mas assim, um array, geralmente, né, a gente tem quantidades e a gente pode fazer contas nele. Então, por que a gente tem quantidades e pode fazer contas? Porque geralmente, né, praticamente sempre, arrays são de valores, então valores numéricos. Então a gente vai conseguir fazer essas atualizações neles, a gente vai conseguir fazer essa parte matemática com ele por conta disso. Já um data frame é um super cardápio de saladas. E aí você pode ter pedido. São saladas diferentes. Tem salada de fruta, tem salada, aquela salada Caesar, tem salada só de alface, tem salada de qualquer tipo de coisa. E ele vai ter, tipo, tudo falando pra você, ó. Isso aqui vem, sei lá, uma salada normal de frutas. Vai vir uma laranja, uma banana, uma maçã. Laranja, banana, maçã, não. Nossa, laranja, banana, maçã. Mamão, por exemplo, meio mamão, papaya, algo assim. Sempre vai ter ali todos os ingredientes e todos os valores que você tiver. Em relação à tupla, Diogo, o Diogo perguntou assim, ó, mas eu não posso manipular ela, excluir listas ou incluir a tupla. Perfeito. Você pode até fazer algumas manipulações nela. Mas você viu, né? Você falou excluir listas, incluir listas. Pode, mas a gente vai ver aqui um pouco pra baixo que ela é basicamente uma coisa que você vai falar assim, ela não é uma lista, ela é só uma informação que eu não vou mudar nunca. Então eu já vou explicar ela ali pra baixo, mas basicamente, as listas você pode mexer, excluir, incluir, data frame você pode mexer, excluir, incluir, array também, dicionário também, mas a tupla é uma coisa imutável, basicamente. É difícil no dia a dia, né? Já vou dar uma breve palavra sobre isso. É um pouco difícil no dia a dia a gente acabar usando muita tupla, tá? Como cientista ou analista de dados. O que a gente vai mais usar é lista e data frame. Dicionário é muito importante porque a gente acaba fazendo bastante. Vocês vão ver, a gente vai ver um pouco mais para baixo, mas a gente acaba fazendo bastante uso de dicionários para incluir nome em coluna, tirar nome de coluna da data frame. Então é importante conhecer esse tipo de estrutura, tá? E já falando, aproveitando no dicionário, né? Então ele é basicamente uma ficha de cadastro da sua salada. Então você tem todas as informações organizadas por nome. Então a fruta é morango. A quantidade, 5. Ela é fresca? Sim. A fruta é maçã. A quantidade é 1. Ela é fresca? Sei lá, não é uma maçã fresca, uma maçã que você já colheu há um tempão, sei lá. Mesma coisa, vai com as outras frutas, mesma coisa. Então você vai fazer uma fichinha de cadastro dela. Por isso que a gente acaba usando bastante pra colocar como nome nos data frames, tá? Trocar nome de coluna, passar valores específicos, né? Então a gente acaba tendo esse ponto. Mas vamos lá, a gente vai começar primeiro com as listas e aí a gente vai passando e eu já vou mostrar sobre a tupla e todo o resto pra vocês verem ali. Aqui, deixa eu compartilhar esse link com vocês. Então, qualquer pessoa que estiver aqui, vou deixar como comentador, porque o que eu quero que vocês façam? Eu vou mandar o link aqui dentro do nosso chat. E quando vocês ingressarem nesse link, eu vou pedir para que vocês façam o seguinte. A gente está utilizando o Google Colab, tá? E aí a gente vai usar esse Colab aqui para vocês terem e fazerem as atividades, né? Exatamente da forma que eu tô aqui. O ideal é a gente copiar esse arquivo para vocês terem no próprio drive de vocês. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir ele, vocês vão ver que vocês não conseguem mexer, só pode comentar alguma coisa ou outra aqui, né? Mas vocês não podem mexer. Aí eu vou pedir para que vocês façam o seguinte. Vocês vão lá em arquivo, na parte de cima, salvar uma cópia no drive. E aí, ele vai abrir uma nova cópia para você, ele vai criar uma cópia dessa daqui que a gente tá. E você vai conseguir mexer num Google Colab só seu. Então, esse Colab, por exemplo, que eu abri aqui, ele é só meu, né? Tipo, eu teria que compartilhar novamente para vocês, enfim, né? E aí você pode mexer, fazer alterações nos códigos, fazer comentários da forma que vocês quiserem, tá? Para que vocês consigam seguir. Vi que o Marlon entrou agora. Boas-vindas, Marlon. A gente já começou, mas qualquer coisa
tem uma gravaçãozinha depois pra dar um checkzinho. Mas beleza, vamos lá. Então, como eu falei das listas, as listas elas são basicamente sacolas onde você vai poder colocar o que você quiser e depois você pode mudar. Então, por exemplo, fiz uma compra no mercado, coloquei sem querer desinfetante e queijo junto na mesma sacola. Eu sou uma pessoa que eu não coloco coisas de comida junto com coisas de limpeza. E automaticamente, se eu colocasse por descuido ou algo assim, eu já tiraria e colocaria em outra sacola. Então, é isso que a gente pode fazer com a lista. Mesmo que você colocou ali alguma informação, às vezes por engano, armazenou ela ali, não gostei dessa informação, não gostei do que está acontecendo ali, vou tirar. Você pode, tá? Então, você pode... E daí, por exemplo, a minha sacola de desinfetante, vou colocar sabão de lavar roupa, vou colocar um sabão em pedra que eu vou usar também. Na sacola do queijo, eu comprei, sei lá, presunto, comprei margarina, vou colocar ali coisas do meu café da tarde. Então, uma das sacolas vai ser para limpeza e uma sacola vai ser para o café da tarde. Então, se a gente fosse traduzir isso para nossa área de códigos no Python, a gente teria duas listas diferentes, com coisas diferentes ali dentro. Então, por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo de uso, né? Guardar os nomes dos seus filmes favoritos. Então, o que a gente tem? Uma lista com filmes favoritos. Eu peguei um exemplo aqui da minha cabeça, tá? Eu não ia colocar meus filmes favoritos aqui pra vocês tirarem sarro de mim, especificamente das Branquelas, que é o meu filme favorito. Então, assim, só pra gente não ter isso marcado. Mas então eu tenho uma lista de filmes favoritos aqui. O Senhor dos Anéis, Interestelar, um filme muito, muito bom, inclusive. E Orgulho e Preconceito. Esther, os 3 filmes, eles são de gêneros diferentes, eles são de coisas... Tudo bem, mas são 3 filmes que eu gosto. Então a gente vai colocar lá. Então a gente fez uma lista. Filmes favoritos. Beleza. Talvez o collab demore um pouquinho pra rodar, quando você vai rodar aqui a primeira vez. Mas ele já termina de rodar. E aí, digamos que... Beleza, tenho a minha lista de filmes favoritos. E eu quero adicionar um filme novo. Né? Que nesse caso aqui eu colocaria o da Barbie. O filme da Barbie lançou no mesmo ano do Oppenheimer. O filme é muito legal, tem uma temática bem interessante. A gente consegue conhecer a história da Barbie, consegue conhecer... entrou na minha lista de filmes favoritos. Inclusive ele tá demorando um tiquinho aqui, né? Tá conectando. Vou dar um refresh aqui na página, acho que foi. A hora que eu dei refresh que foi. Quero adicionar a Barbie porque eu gostei da temática dela, gostei de como eles fizeram o filme. Pronto, adicionei. Fiz lá, filmes favoritos, .append. O .append, nesse caso, ele é literalmente para adicionar alguma coisa. Mas tá, beleza, adicionou, mas até agora aqui eu tô vendo a minha lista de filmes favoritos e tô vendo isso aqui. O nome da minha lista, .append e Barbie. E aí, onde que eu vou ver se adicionou mesmo, se deu tudo certo? A gente vai rodar um print do filme favoritos pra entender. Então, ó, O Senhor dos Anéis, Interestelar, Orgulho e Preconceito e Barbie. Mas eu gostei também, eu nem sei como que escreve o Oppenheimer, vamos lá. Oppenheimer. Eu gostei muito desse filme, porque ele saiu no mesmo dia da Barbie e eu fui ver o mesmo filme no mesmo dia. Eu quero adicionar um filme favorito, né, também, filmes favoritos. Append para que a gente possa adicionar um valor. Ele tá até sugerindo várias coisas aqui pra mim. Eu vou adicionar Oppenheimer. Copiei do Google aqui porque eu não lembrava como escrever. Adicionei o Oppenheimer. Vou fazer de novo a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Print filmes favoritos. Ele já adicionou. O Senhor dos Anéis, Interestelar, Orgulho e Preconceito, Barbie e Oppenheimer. Então, a lista, um detalhe da lista que eu vou explicar pra vocês vão ver aqui nas outras coisas, mas um detalhe da lista é que uma lista, ela sempre começa com essa chavezinha aqui, esse colchetes, né, que a gente tem, que são os quadradinhos. Digamos que eu quero fazer uma lista de compras agora. Lista, compras. Hoje, eu, inclusive, tenho que fazer essa compra. Primeira coisa, eu vou abrir as minhas
meus colchetes, né, os quadradinhos. E aí, cada uma das coisas que eu for passar, eu vou passar aqui entre aspas. Então, por exemplo, hoje eu preciso comprar amaciante, eu preciso comprar... Daí, a gente vai usar a vírgula para separar cada item, né? Eu preciso comprar também... eu descobri que existe um perfume para roupas. Preciso comprar também laranja para fazer meu suco. Então, ó, eu tenho aqui, vou deixar tudo maiúsculo só pra gente conseguir fazer. E aí eu já vou colocar um print da minha lista de compras aqui. Tá. Então, eu criei uma nova lista. Isso aqui é a estrutura de uma lista nova. Beleza. Fiz essa compra, né? Só que, aí, beleza, eu fui fazer minha compra e aí descobri que eu não preciso comprar laranja. Porque amanhã vai ter feira, não preciso comprar laranja, vou comprar amanhã, enfim. Como que eu posso retirar um item de uma lista aqui no Python? Alguém sabe? Alguém consegue abrir o microfone e falar sobre? Ou digitar no chat também? Acho que vocês já estudaram sobre isso. Del ou pop. Beleza, como que ficaria então, Diogo? Te peguei nessa. Ó, vou esperar tua resposta aqui. Beleza. Tá, você tá com os olhos no peixe em outro lugar. Beleza. Mas é nesse caminho. A gente vai usar... o que eu gosto de usar pra tirar itens de uma lista é... Não, fique susse, por favor. Você tá corretíssimo. Fique escutando aí e conversando com a gente, tá de boas. O que eu gosto de fazer pra tirar itens de uma lista? Eu gosto de usar o método remove. O Diogo falou do método pop também, né? O Marlon falou do remove também. O Lucas falou do pop. Então, vamos lá. Eu vou querer tirar da minha lista de compras. Eu vou fazer aqui o pop primeiro, que vocês falaram, depois o remove, né? Então, o pop. Se eu colocar o pop aqui, eu vou colocar... O Lucas mandou eu vou até colocar exatamente do jeito que ele colocou, pra gente ver o que a gente vai remover, pra vocês me falarem se tá certo. Eu não preciso comprar a laranja. Eu removi o meu perfume pra roupas. Por quê? Porque o Lucas me passou aqui com o pop 1. Ou seja, me passou com o endereço dessa segunda coisa, né? Desse segundo item que eu preciso. Aqui em Python, a gente tem que lembrar que os nossos index, eles começam 0, 1, 2 e assim pra frente, né? Então, se eu quiser remover, eu vou rodar a lista de novo pra gente remover a laranja. Se eu quiser remover a laranja, eu vou ter que colocar o índice 2. Opa, até apaguei uma coisa a mais. Vou ter que colocar o índice 2. Por quê? O amaciante é meu índice 0, mesmo sendo o primeiro da lista, né? Por ser o primeiro da lista, ele é o 0. O segundo aqui é o perfume para roupas, é o número 1. E a laranja é o número 2. Então, se eu quiser tirar a laranja, a gente vai colocar o índice número 2. Ah, poxa, eu quero fazer com o remove, porque eu não quero ter que ficar pensando nessa... Vou até colocar aqui a lista de novo. Eu não quero ter que ficar pensando no fato de, tipo assim, qual é o índice. Eu só quero que tire exatamente a laranja dali, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, lista de compras, e vou usar o ponto remove, que foi o que o Marlon falou. Então, eu vou passar aqui, entre aspas, laranja, que é o nome do que eu tenho ali. Vou pedir um print da lista de compras também. E aí, ele removeu. Então, as listas, elas são coisas que a gente... itens que a gente pode mudar. Então, todas as vezes, eu não quero isso, eu não quero mais aquilo... Vou remover, vou salvar, vou tirar, fica a teu critério. Você consegue tanto adicionar coisas, né, como a gente fez aqui com o append, quanto remover coisas, você, né, tem várias ações que você consegue fazer com a lista.
Então ela é algo muito interessante pra gente usar no dia a dia. Vou passar pra tupla, porque a lista ela é um pouco mais fácil. E aí a tupla já começa a dar uma pegadinha assim. Mas a tupla, ela é basicamente uma lista, só que você não vai poder mudar ela depois que você criou. Elas são, entre aspas, engessadas. Que foi o que a gente tinha conversado ali, né? O Diogo tinha perguntado, mas ela não é igual uma lista que você pode colocar, remover, tirar. E não. A tupla, a gente precisa colocar ela sempre que a gente tiver certeza de que aquela informação é aquela informação. Esther, que tipo de informação que você vai ter certeza absoluta pra colocar ali? Não sei lá, você vai calcular o raio, vai calcular, sei lá, a hipérbole, não sei o que, alguma fórmula matemática que você sabe que uma variável não vai mudar. Ou, por exemplo, eu quero armazenar o valor de π, 3,1415, várias casas. Você pode colocar ele dentro de uma tupla. Você sabe que ele não vai mudar e você sabe que você não vai precisar mudar ele. Agora, eu tenho um exemplo aqui, a gente estava falando de compras, né? Digamos que uma pessoa, ela tá fazendo toda a base de dados, né? Tipo, tá criando algumas coisinhas de análise ali e ela quer ver os preços variando, né? Um produto tem uma variação de preço e tal. Vale a pena armazenar numa tupla? Se você sabe que, por exemplo, o produto vai mudar de preço a cada 2 semanas, não vale. Então, tipo assim, vale a pena você armazenar numa lista, já que elas são bem parecidas. Mas por que existem as tuplas, né? Para que a gente vai usar elas? Em ciência de dados, no geral, a gente acaba usando ela muito menos do que em outras áreas, tá? A gente vai usar muito menos do que em outras áreas. Por quê? A gente tem que lembrar que o Python, ele é uma linguagem de programação que a gente pode fazer muitas coisas com ele. Inclusive, né, e até, por exemplo, aplicações que a gente vai ter web. Você pode fazer aplicação web com Python. Você pode fazer, então, a parte tanto de back-end, né, que o pessoal fala. Você pode fazer o back-end, que é a parte mais bruta do sistema, com Python. Você pode fazer a parte bonita com Python. Você pode criar um aplicativozinho com Python. Então, ele é o Python é uma linguagem de programação muito dinâmica. É muito usada em dados, é a linguagem mais utilizada em dados, né, no contexto geral, mas ela é usada em outras coisas. Então, a gente tem que saber que existem momentos que vão existir tuplas. Tuplas a gente acaba usando muito mais para uma programação mais... Vou ousar dizer, né, mais back-end, talvez. Mas acontece de que algumas vezes a gente armazena um código ou armazena algum valor específico dentro de uma tupla ou fez alguma coisa, esqueceu que a lista é em colchetes e coloquei entre parênteses. E agora virou uma tupla. Porque vocês podem reparar que aqui, ó, eu tô dando um exemplo, né? Exemplo de uso. Guardar as coordenadas de algum lugar. A latitude e a longitude. Coloquei uma coordenada qualquer, né? Pra vocês não me rastrearem e virem aqui perguntar de Python de noite pra mim. Aqui, ó. Coordenadas da casa. Menos 23, 55.5505 e outro menos 46.6333. Isso aqui é uma coordenada que não vai mudar. Você pode mudar de casa, né? Você pode mudar de endereço. Mas aquela estrutura, aquele endereço, ele não vai mudar, né? A gente tem uma coisa física, localização ali que não muda. Então, a gente pode salvar uma coordenada em uma tupla. E aí foi o que eu falei, às vezes, coloquei entre parênteses, esqueci que a lista era em colchetes, coloquei entre parênteses e ficou uma tupla. E aí você não vai conseguir tirar itens, você não vai conseguir adicionar itens. Então, a gente precisa falar dela muito mais por conta de enganos que a gente pode fazer no Python, tá? Eu vou falar bem a verdade que essa parte da tupla é bem esse ponto, assim, a gente pode se confundir, tá? E é uma coisa muito normal, porque eu faço isso até hoje. Às vezes eu esqueço de como que eu vou armazenar um dado e sem querer coloco ali, tô escrevendo meio que no calor do momento e vai indo. Mas aqui, o sistema de índices que a gente conversou ali em cima, né? Por exemplo, o amaciante era o 0, o perfume para roupa era 1 e a laranja era o 2.
O sistema de índice aqui no Python, ele sempre vai continuar o mesmo, seja numa lista, numa tupla, num dicionário, qualquer coisa. Sempre a primeira posição vai ser a posição de índice 0, primeiro elemento. A segunda posição vai ser o índice 1, então a gente não pode esquecer disso. Então, eu fiz as coordenadas de uma casa aqui, coloquei numa tupla, e aí printei só para ele mostrar pra gente aqui. Latitude, então a coordenada da casa 0, que é essa aqui, e a longitude, coordenada da casa, índice número 1, que é esse segundo valor aqui. Então a tupla, ela é basicamente isso, tá? Eu acho que, não sei se o Diogo deu certo a entender essa parte da tupla, que você tinha perguntado até antes, se quiser só mandar um sim, não no chat. Perfeito. Mas é importante a gente saber que ela existe, porque pode acontecer. E direto eu vejo em projetos, tá? A pessoa acabou, não sei, aconteceu alguma coisinha ali dentro do código dela e passou como tupla, e daí vai tentar fazer qualquer coisa e, meu Deus, um erro gigantesco, com vários vermelhos na tela, assim, e aí dá uns nervoso, assim, eu fico nervoso quando aparece um erro. Mas a tupla é isso, tá? E aí a gente vai passar já para a parte que a gente acaba usando bastante em dados também, assim como as listas, que são os dicionários. Os dicionários, eles são estruturas que a gente tem, eles guardam pares de chaves e valores. Basicamente, eles funcionam como um fichário. Então, digamos que você... aquelas agendas telefônicas também, né, que eu lembro que eu usava na minha casa dos meus pais, na casa dos meus avós, tinha bastante. Você procura uma informação pela etiqueta dela, que seria a chave dela, e acessa o que está guardado, que é o valor. Então, por exemplo, eu queria saber o telefone da minha tia. A minha tia, o nome dela é Iná, e aí o nome dela vai estar lá no I, né? Então, eu vou direto na lista telefônica, lá no I, procuro, né, acho a chave I, e vou procurar o nome dela para tentar achar o número dela ali, que meu avô, minha avó escreveram, tá? Essa é a ideia. Mesma coisa funciona hoje em dia quando a gente vai buscar alguém no nossa lista de contatos, WhatsApp, coisa assim. Se você digitar o começo do nome da pessoa, então, sei lá, o nome do meu marido é Guilherme. Se eu digitar Gui. Se eu digitar G, vai aparecer, né? O meu marido, vai aparecer outro Guilherme que eu conheço, enfim. Ele vai aparecer todas as pessoas que começam com GU, seja Gustavo, Guilherme, enfim. Vai aparecer ali. Então, essa é a primeira chave que a gente está procurando. Então, basicamente, a gente pode pensar que um dicionário é como se fosse uma lista telefônica gigante. O nome da pessoa é o que a gente quer, né? É o que a gente está salvando de informação. Aí tem o número do telefone da pessoa, que é uma outra informação. Você pode também salvar o endereço da pessoa, o endereço de e-mail. Então, cada uma dessas coisas são categorias diferentes. Então, esses que são os pares de chaves que a gente fala, né? Então, por exemplo, eu quero achar só pelo nome da pessoa. Eu vou digitar GU para tentar achar meu marido. Eu quero achar o meu marido, na verdade, pelo final do telefone dele. Aí eu vou lá, vou digitar o final do telefone dele, se eu vier aqui no celular, abrir aqui e digitar, sei lá, o final do telefone dele nessa partezinha aqui, possivelmente vai aparecer, ou sei lá, se eu colocar o nome, algum 99 aqui, que é número genérico, vai aparecer o número de alguém ali. Então, isso é um tipo de busca dentro do nosso dicionário, né? Então, ele vai guardar informação. Por exemplo, aqui, né? De pessoas que você conhece. Por exemplo, dentro de uma escola, ou aqui na Tripleton mesmo, né? A gente vai ter uma base de dados que a gente vai ter os dicionáriozinhos falando assim, olha, esse aqui, por exemplo, é o Diogo tá aqui, ele trabalha e estuda na Tripleton, tá? E aí o trabalho dele, não sei com que o Diogo trabalha, então eu tô criando um personagem aqui pra ele. O Diogo, ele trabalha como professor de português. Você me corrige depois, Diogo, o que você faz. Eu não sei. Mas eu tenho um exemplo aqui, que é o Marlon também. O Marlon, eu já acompanho ele um pouco mais de tempo. O Marlon, ele estuda aqui na Tripleton e ele é bailarino, né? Então, a gente tem chaves diferentes. Então, ele é estudante e bailarino também. O Diogo é gestor de uma loja de materiais de construção. Caraca. Por essa eu não esperava. Peraí que meu fone até desligou, gente. Foi muita emoção pra ele, coitado.
Então, a gente tem essas chaves que a gente vai guardar, tá? Então, por exemplo, o Diogo, no trabalho dele, ele vai ter lá, no material da construção, sei lá, tipos de cimento, né? Vai ter o item, então, sei lá, cimento, vai ter areia, vai ter tijolo, vai ter luz, vai ter cabo. Isso são itens. Aí ele vai ter, sei lá, quantidade no estoque. Vai ser uma outra parte. E aí você começa a se perguntar, mas Esté, isso aí já não é um data frame? Sim. Só que a gente pode armazenar de formas diferentes, tá? Então, o que eu vou mostrar pra vocês? Por exemplo, se a gente vai fazer um cadastro de um valor, sei lá, de um produto novo. Ou aqui no caso de um aluno, né? Então, eu vou cadastrar o aluno. O aluno, o nome dele é João, a idade dele é 17 e ele é de Curitiba. Mas eu vou adicionar aqui, né? Vou pegar o nome de outra pessoa que ainda não conversou comigo. Cadê? Pode ser a Júlia, eu achei muito bonito o nome dela. Então, a Júlia, não sei quantos anos ela tem, vou colocar aqui uma idade fictícia, 23 anos. Vou deixar Curitiba, que é uma cidade próxima aqui onde eu tô. Então, eu tenho um aluno chamado, a aluna, né, no caso, Júlia, 23 anos e Curitiba. Então, eu vou criar esse dicionário para armazenar o nome dela. Aí, eu vou acessar a informação desse dicionário. Como? Eu vou mostrar um print. Eu quero o nome do aluno e quero a idade. Beleza. Coloquei ali. Agora, se eu quisesse colocar, por exemplo, vou adicionar aqui. Meu Deus. Eu vou adicionar aqui. Opa, acho que eu já ia fazer exatamente isso aqui no final, hein? Eu queria adicionar aqui que ela é estudante, né, no caso. Aqui eu tinha colocado a nota final dela. Mas eu quero colocar aqui o que ela faz, né? Profissão. Não sei se ela só estuda, né? Faz outra coisa, mas eu vou colocar aqui profissão. Ela é estudante. Tá? Então, a gente vai adicionar uma nova informação a esse dicionário que a gente tinha. Ou seja, a gente tá vendo dentro do cadastro da Júlia e adicionando itens novos ao que ela faz, tá? Então, eu adicionei, não aconteceu nada. Mesmo esquema de quando a gente vai ver alguma coisa, né? Que a gente foi ver da lista lá, né? Vamos pedir um print, né? Vamos fazer de alguma outra forma. Ou aqui mesmo, vamos fazer esse print aqui, ó. Então, eu quero mostrar print. Vou continuar com o print do nome do aluno, né? Só pra deixar aqui em cima, pra gente saber qual que é a profissão dela aqui embaixo. Então, ó, vou fazer print, profissão. Eu fiz errado aqui, ó, gente. Eu não gosto de colocar e vai ficar errado aqui. Pera aí. Vou rodar tudo de novo, que vocês já vão ver o que eu tinha feito errado. Eu coloquei um tiozinho. E quando a gente coloca isso dentro dos códigos, às vezes pode ser que não funcione, tá? Então, vamos manter só sem acentos nem nada. Então, profissão, estudante, tá? Então, aqui, quando a gente tá usando dentro do print o nome de algo, né, ali dentro, a gente pode deixar, obviamente, aqui, né? Oi, Define Marlon. profissão da B maiúsculo aí no print. Aqui? E ali em cima tá sem. Sim, mas é porque aqui É a mesma coisa ou uma nova? Não, ó, aqui não tem problema eu colocar. Esse aqui é o texto que vai aparecer. É exatamente esse texto aqui, ó, que Sim. vem. Aí, o que acontece? Quando a gente vai procurar ali dentro do nosso dicionário, eu vou colocar aqui aluno. E aí, aqui dentro, quando eu for colocar a pesquisa da profissão que vai estar aqui dentro, aí sim, eu preciso colocar ela em profissão. Minúsculo e sem nenhum tiozinho que eu coloquei ali. Certo? Certo, foi mal. Eu achei que tava botando, indexando já. Aí eu fiz alguma coisa errada aqui, peraí. Aí foi. Tinha só. Não tinha rodado. Quando é string para imprimir, eu posso usar o tio. Aqui nesse caso, sim. Só o nome aqui que você vai salvar, tá? Se eu fosse colocar aqui, por exemplo, uma outra profissão aqui, que tenha tio. Meu Deus. Por favor, me falem. Não sou boa em jogos de
Adivinhar. Profissões. Ó, vou procurar com cedilha aí, tio. Cadê? Gente, não tem nenhuma profissão, não sou boa nesse jogo, não. Piloto de avião. Ó, piloto de avião. Perfeito. Ó, vou até colocar em maiúsculo, tá? Piloto de avião. Se for o nome de uma variável, eu não posso, mas no def, em uma string, você pode. Sim. Se for uma informação sobre algo, por exemplo, aqui é uma informação sobre, né, a Júlia que eu vou adicionar aqui. A profissão dela é piloto de avião agora. Vai mostrar o tiozinho certinho ali. Só que se eu colocasse o tio aqui, a gente tem que só pensar que o Python é uma linguagem mundial, tá? Ele não é otimizado para português, por exemplo. Tanto que quando vocês estão fazendo o curso, vocês podem notar aqui a maior parte dos comandos que a gente usa aqui, os nomes que a gente vai criar, são em inglês. Primeiro, porque inglês, né, é uma língua que a gente acaba tendo um contato muito grande com muitas outras pessoas. Se vocês quiserem conseguir um trabalho internacional depois, ou algo assim, mesmo trabalho nacional a gente acaba utilizando muito o inglês, né, em códigos no geral. Mas vocês podem notar também que o inglês ele é usado nesse caso porque a gente não vai ter quase nenhum tipo de acentuação e nenhum tipo de cedilha ou algo assim, coisas diferentes, tá? O inglês ele vai ser uma língua um pouco mais neutra pra gente utilizar, tá? Então pensa alguém escrevendo um código em alemão com vários nomes em alemão, com acento pra cá, aquele B estranho pra lá, letras totalmente diferentes. Vai ser muito difícil de você replicar ou você entender até às vezes, tipo, como fazer o nome ali no teu teclado que você tem brasileiro ou, sei lá, QWERTY, coisas assim, que são um padrão mais do inglês mesmo, né? Então a gente pensa mais nesse quesito de, tipo, não vamos colocar aqui para não dar problema, na hora de rodar ele pode dar algum erro de sintaxe, algo assim, mas se for uma informação que você está armazenando, uma string armazenada, sem problema, tá? E aqui a gente pode modificar um valor existente. Então, por exemplo, ela se mudou, ela morava em Curitiba e se mudou para São Paulo. Então, a gente vai colocar aqui, ó, aluno, referenciar qual é o nome da coluna que a gente quer trocar, que é a cidade, e vai passar São Paulo. Beleza, mudou para São Paulo. E agora, ela vai mudar também de profissão. Agora, a Júlia vai ser analista, cientista de dados, tá? Tá vendo que eu posso colocar, se eu quiser, o separador aqui. E não vai ter problema, porque a gente tá colocando em string. Isso aqui é uma análise string, né? Uma frasezinha string. Troquei ali. Vou pedir pra imprimir o aluno. Então, beleza. Nome, Júlia. Idade, 23. Ela tá morando agora em São Paulo e é uma pessoa de dados, né? Então, analista, cientista de dados. Então, a gente consegue, os dicionários, a gente consegue criar esses pontos seriam pontos de acesso, digamos assim, mas é bem parecido com o que a gente faz dentro do data frame, só que a gente cria essa estrutura para guardar vários tipos de informação. Então, tipo, o dicionário a gente consegue guardar informações diferentes em uma mesma estrutura. Um texto, um número, pode ser número de telefone, pode ser e-mail, pode ser coisas diferentes, né, que você quiser. Você pode adicionar novas chaves, então, por exemplo, adicionar que o aluno tem uma profissão diferente. Você pode adicionar alguma outra informação relevante para o cadastro. Você pode trocar, por exemplo, aqui a gente trocou, né, a profissão de analista para cientista de dados, né, de piloto de avião para analista e cientista de dados. Então, a gente consegue fazer essas transformaçõezinhas ali dentro, tá?
E vocês vão reparar que é bem parecido com o que a gente vai ter aqui em Data Frames, né? Que é o que a gente já está mais acostumado a fazer no dia a dia como analista / cientista de dados também, né? Mas vamos passar, antes da gente chegar no Data Frame, que o Data Frame ele vai incluir tudo, a gente vai passar pelos arrays. Que elas são basicamente listas, só que o array ele tem um detalhe muito importante. Ele é feito para adicionar, para armazenar, no geral, valores numéricos. Enquanto a gente tem um dicionário que ele vai armazenar tudo, ele vai armazenar seja valor numérico, seja valor de texto, qualquer coisa, um array, ele especificamente vai armazenar esses valores numéricos para a gente poder fazer contas. A gente pode fazer contas matemáticas no geral, seja matemática básica, então subtração, multiplicação, soma, etc., a coisas inimagináveis que a gente pode fazer com contas. Então, sei lá, eu fiz engenharia, a gente fazia integral, coisas malucas, e eu consigo fazer aqui, tá? Então, sei lá, eu quero que faça uma conta de imposto de renda. Eu coloco todos os valores e ele vai fazer o cálculo do imposto de renda ali pra mim. Pode ser também, né? Alguém construiu isso no site do imposto de renda, por exemplo. Então, vou dar um exemplo mais simples, obviamente, a gente não vai declarar imposto de renda de ninguém. A gente vai fazer a média de nota dos alunos, no geral. Então, uma das coisas que a gente vai precisar fazer quando a gente está mexendo com arrays é entender que a gente poderia armazenar os valores, né? Valores numéricos em uma lista. E a gente pode fazer algumas análises com uma lista em si. Porém, os arrays, a gente precisa importar uma biblioteca chamada NumPy, para que a gente possa fazer toda essa parte matemática em específico. E aí entra de novo aquela pergunta, que é mais ou menos a mesma coisa da tupla, né? Por que eu vou usar isso se eu posso usar a lista? Né? Por que eu vou fazer o uso do array? Aqui a gente pode até não ter uma visão tão clara do porquê que a gente vai utilizar o NumPy e arrays em geral, mas a gente precisa entender que, por exemplo, um data frame ele vai ser um conjunto de listas, e arrays, ele vai ser uma junção de tudo. E aí, às vezes, você quer que uma das colunas, você vai fazer a soma de todos os valores, você quer que, uma coluna numérica, você quer fazer todas as somas, e você vai precisar importar a biblioteca NumPy, por exemplo, tá? E aí você vai ficar se perguntando, né, por quê? Então, a gente tá aprendendo um passo antes do data frame para fazer essa parte, tá? Então, a primeira coisa, importe NumPy as NP, que é como a gente vai fazer a importação dessa biblioteca. A biblioteca NumPy, ela especificamente é feita para a parte matemática. Então, se a gente viesse, por exemplo, aqui em NumPy, documentação, NumPy Python, por exemplo, né? A gente consegue ver, né? Ele vai falar assim, ó, é uma biblioteca numérica, NumPy significa numerical Python, então, exatamente para coisas numéricas. Então, a gente vai utilizar algo bem parecido com uma estrutura de lista, tá? Se vocês podem reparar, vocês vão notar que é uma lista que eu tô passando aqui dentro. Então, basicamente eu coloco... Opa, abri um código sem querer. Eu vou colocar ali esse comando do np.array, que é, literalmente falando pro NumPy assim, olha, eu quero montar um array, eu quero montar essa lista para que eu possa fazer contas. E dentro desse valor do np.array, eu vou passar uma lista de valores. E todas as vezes que a gente falar assim, vou passar uma lista de alguma coisa, a gente sempre vai colocar colchetes para fazer uma lista. Porque a gente aprendeu lá em cima que colchetes são para listas. E aí você pode estar se perguntando, colchetes é para lista e o parênteses você tinha falado que era para tuplas, né? Só que a gente pode perceber uma coisa que é um pouquinho diferente aqui de baixo para uma parte lá de cima. As tuplas, a gente está colocando elas aqui apenas com parênteses. A gente está armazenando um valor em parênteses. Aqui embaixo, quando a gente está fazendo um array, a gente está colocando np.array, ou seja, a gente está indo na biblioteca NumPy e chamando uma função chamada array e passando entre parênteses.
E a gente vai ver, numas aulas mais adiante, que todas as vezes que a gente for passar uma função, chamar uma função, a gente vai colocar o nome da função, e aqui, entre aspas, não, entre parênteses, a gente vai passar quais são os parâmetros dela. Então, sempre vai ser assim, quando você tiver algum método, alguma funçãozinha, alguma coisa que você precise passar, a gente vai passar entre parênteses. E aí, dentro do parênteses, a gente vai colocar o que tiver que colocar. Até aqui, tudo certo? Vou rodar o array aqui, mas alguma dúvida, podem abrir o microfone, pode digitar no chat, tudo certo? Tem uma dúvida no chat, eu acho. Vai. Essa aqui eu já respondi, do R, né? Se o nome de uma variável eu não posso, mas no def e em string pode. Sim. Mais alguma coisa? Por aqui, ainda tranquilo? Vou seguir. R tá digitando, mas vou seguir. E aí, qualquer coisa... O array, ele vai armazenar valores pra você, para que você consiga fazer contas, basicamente. Então, você vai ver aqui, ó, eu coloquei np.array e eu salvei esse notas aqui, se eu pedir pra abrir, ó, se eu fizer um print, notas, ele vai me mostrar exatamente como se fosse uma lista, tá vendo? 7.5, 8.0, 6.5, 9.0. Só que, como se fosse uma lista, exatamente. Perfeito. E aí, ó, aqui eu tinha colocado pra fazer a média, né? Mas eu quero, por exemplo, eu quero que a gente veja a nota mais baixa que tem dentro dessa lista, tá? Então, a gente vai colocar aqui, eu vou colocar mínimo, só pra gente poder mostrar ela ali. Vai ser np.min, de mínimo mesmo. Aqui dentro, a gente vai passar o nome dessa listinha array que a gente fez, né? Desse array que a gente fez, que é o notas. Então, procure qual é o valor mínimo aqui dentro pra mim, tá? E aí, eu vou colocar um print mínimo aqui pra gente ver. Então, ó, ele foi lá, procurou pra mim, dentro daquela listinha que a gente tinha aqui, do notas. Então, a gente pode perceber que é bem parecido com uma pesquisa numa lista. Então, a gente entende que ele é realmente bem semelhante, tá? E é por isso que às vezes pode trazer uma pequena confusão, que é um array, o que não é, o que eu faço, o que eu não faço com ele, tá? Mesma coisa se eu quisesse fazer a média, né, que eu coloquei aqui, calculando a média das notas, né? Então eu coloquei média igual np, sempre o np vai ser para chamar a biblioteca, tá? Então np.min, que é a média que a gente quer fazer, vai passar o nome da lista, notas, e depois a gente vai imprimir a média das notas. Média das notas, 7.75. Esté, a gente quer saber também, não só a média, né? Eu quero saber, a gente já viu a nota mínima, eu quero saber a nota máxima, né? Que a gente tirou a nota máxima. Então, a gente vai fazer algo bem parecido. Mesma coisa. Máxima igual np.max. Aí a gente vai passar aqui dentro do max notas. Opa, esqueci do print, né? Print. Aqui, 9. E eu vou dar um alerta pra vocês sobre uma coisa que eu acabei de lembrar, eu não tinha colocado aqui, mas eu lembrei agora. É o seguinte. Esses códigozinhos aqui, ó, .min, .max, .min, mínimo, média, máximo, a gente consegue achar na nossa NumPy, né? Então, tipo, entender quais são os tipos de contas que a gente pode fazer, né? A gente pode ver, vocês podem dar uma fuçadinha por aqui depois pra vocês entenderem. Então, por exemplo, aqui, vou colocar no Google, NumPy, min, max, of array, por exemplo. Aqui é tudo que a gente pode fazer dentro de um array, tá? Funções matemáticas. Seno, cosseno, tangente, arcosseno, arco-cosseno, arco-tangente, etc. Milhares de coisas que a gente pode fazer. Igual eu falei, a gente vai das contas bem básicas para as contas bem mais altas. Eu quero fazer, sei lá, eu quero fazer a soma.
de todas as minhas notas, tá? Então vai ser np.sum notas. Opa. Eu vou até usar aqui aqueles... print soma. 31. O valor total de todas as notas, tá? E aí você pode ir fazendo assim, milhares e milhares e milhares de coisas, tá? Então essa biblioteca ela é feita para facilitar o nosso dia a dia de contas. O que eu queria dar uma atenção especial para vocês. Tá vendo que a gente tem aqui ponto max, ponto min, coisas assim, né? É importante a gente lembrar que o Python é uma linguagem de programação e a gente tem uma função chamada max, que é a que a gente fez aqui, né? Ali. E esse max é uma função. Se eu colocasse aqui max igual np.max, ele vai dar 9. E aí, o que ele vai retornar aqui pra mim? np.float 64 9.0. E aí, beleza. Eu quero fazer agora... Eu vou passar um novo array. Vou mudar um pouquinho aqui. Ó, já defini meu max aqui, né? np.array. Vou mudar aqui pra 8 também. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa que isso aqui. Max. Aí, se não der o erro, eu vou ficar bem triste. Não deu o erro. Fiquei bem triste. Mas acontece de algumas vezes a gente colocar o nome de tipo max, mínimo, e tentar diminuir o nome ali, né? Ou colocar em inglês exatamente a mesma coisa. E o Python pode dar um erro, tá? Então, o que eu sugiro sempre pra vocês, quando vocês forem fazer essas contas, né, alguma coisa assim, então, vamos colocar notas máximas, né? Então, pra gente saber exatamente que a gente tá falando de notas máximas. Eu quero soma notas. Então, a nomenclatura das coisas, ela é importante pra gente ficar colocando aqui dentro, tá? Só pra tomar atenção sobre. Isso aqui nem precisamos rever. Beleza. Então, ó, o que eu falei? A gente calculou a média das notas, mas a gente tem outros comandos que a gente pode utilizar como array, com esses arrays, né? Então, soma, multiplicação, divisão, mediana, máximo, mínimo. E aí você pode ver na documentação da biblioteca. Vou deixar a documentação da biblioteca aqui no chat pra vocês darem uma olhada depois, se vocês quiserem. Eu deixei direto no Max, né? Mas vocês podem voltar lá no Mathematical Functions e ver o que vocês quiserem de algum tipo diferente, né, de função. E aí, vamos pro data frame, eu já tô assim, ó. Vamos no data frame. O data frame ele é uma coisa que a gente usa no dia a dia, né? Então, desde o começo aqui das sprints, a gente acaba vendo o data frame. E basicamente ele serve como se fosse uma planilha do Excel dentro do Python. Por que a gente pode fazer essa comparação bem justa e bem similar? Quando a gente está importando os nossos dados, então a gente vai fazer lá a leitura de um dado CSV. CSV ele significa Comma Separated Value. É um tipo de dados que a gente pode salvar no nosso Excel. Então eu vou aqui abrir sheets.new, só pra gente fazer uma demonstração para vocês. Sei lá, eu vou colocar aqui nomes, idade. Vou colocar o meu nome e minha idade. Aí eu venho aqui, exemplo 1. Eu quero salvar essa tabela, exemplo 1, para que eu possa usar em Python. E eu vou explicar para vocês exatamente o porquê que isso é importante, tá? Mas ó, se eu quiser baixar ela aqui, eu posso baixar ela como... Eu posso baixar ela como Excel, que é o .xlsx. Posso baixar como PDF, né, aquele imutável praticamente. .html, esse .ods aqui, que é um Open Document, eu nunca usei, então, né. Valores separados por vírgula, .csv. Valores separados por tabulações, .tsv.
O que é importante pra gente aqui é que no dia a dia a gente acaba utilizando muito o CSV, né? Quando a gente está utilizando em ciência de dados, né, análise de dados, a gente usa CSV. E por que isso é importante? Mas, por um futuro, vocês vão perceber que quando vocês estiverem numa empresa, tem muitas empresas que elas ainda não têm um sistema de dados, um banco de dados gigantesco, lindo, maravilhoso. E as coisas, elas estão sendo feitas por pessoas comuns, que sabem mexer no Excel, que sabem mexer com CSV, por você, às vezes, que você está ali fazendo algum projeto, você já tem salvo ali, você já fez, por exemplo, o Diogo tem um CSVzinho lá dos dados que ele vende, das coisas que ele vende. Então, é muito mais fácil de você transportar esse Excel que alguém já fez, esse trabalho que alguém já fez numa tabela, para você utilizar no Python e fazer análises robustas, fazer uma análise em gráfico, alguma coisa específica que a gente está aprendendo aqui no curso, tá? Então, é importante que a gente saiba que a gente pode ter um data frame que vem, né, de um Excel, ou que a gente pode criar um novo data frame aqui dentro do Python, né? Então, a gente tem várias colunas, várias linhas e bastante possibilidade de análise. Coloquei muitas, com vários usos aqui, porque é muitas mesmo. Então, por exemplo aqui, o exemplo de uso que eu trouxe pra gente. Guardar uma tabela com nomes de clientes, idade e cidade onde as pessoas moram. Num data frame, pra gente mexer com data frames, a gente precisa usar uma biblioteca diferente também, né? No caso é só uma biblioteca. Que no caso é a biblioteca Pandas. Ela é perfeita para esse uso de manipular data frame, fazer essas análises, entender o que tem dentro, o que não tem, distribuição de valores, tudo que a gente aprende aqui nas sprints iniciais, inclusive, do que fazer, né, numa análise de dados. O Pandas, assim como o NumPy, é uma das bibliotecas primordiais para a gente fazer análise de dados, tá? Então, vocês sempre vão ver códigos de pessoas que estão fazendo análises, import pandas aspd, import numpy asnp, e sempre vai ser assim, import, nome da biblioteca, e o as depois disso é só um apelido que você está dando para ela, para ficar mais fácil de você chamar ela mais vezes, não precisar ficar escrevendo pandas todas as vezes, pandas. E mesma coisa do NumPy, a gente também tem uma tabelinha, né, do pandas, CSV, por exemplo. Tem aqui pandas, vídeo CSV, que é exatamente o que a gente vai passar ali, né? Então, tem uma biblioteca do pandas com tudo detalhado. Alguém fez, né, toda a documentaçãozinha pra gente. Então, import pandas SPD, deixei aqui. E aí, vamos voltar para aquele nosso caso do dicionário, que eu falei pra vocês que ia ser importante em algum momento e se tornou importante agora. A gente tem um dicionário com nome, com dados de clientes, né? Aqui a gente vai ter o nome, a idade e a cidade dos clientes que a gente está atendendo. E vocês podem reparar que esse clientes, ele tá no dicionário, então, formato dicionário aqui que a gente está vendo. Vou até dar um zoomzinho aqui maior. Formato dicionário que a gente está vendo, ou seja, ele está abrindo com essas chaves. Ele está abrindo aqui com essas chaves, então, com a pontinha. Aqui dentro a gente vai ter, né, exatamente a mesma definição que a gente tem no dicionário. Nome da coluna, que vai ser, né, então, nome, entre aspas, né, o nome da coluna, 2 pontos e tudo que vai dentro do dado. Nesse caso, a gente não está passando só um dado, como a gente estava fazendo lá em cima com os dados, por exemplo, da Julia, né, que eu gostei do nome dela e a gente fez ali. A gente está passando uma lista de valores, ou seja, isso aqui é uma coluna e isso aqui são 3 linhas. Beleza, vamos lá, fazer uma nova coluna. Idade, então a gente passa entre aspas, idade, 2 pontos, exatamente igual a gente faz no dicionário. E aí a gente vai passar lá as idades dentro de uma lista. A Alice tem 28 anos, o Bruno tem 34 anos e a Carla tem 22 anos. Mesma coisa, cidade. Exatamente a mesma coisa, tá? Então, fizemos aqui dentro o uso do dicionário e uso de listas ao mesmo tempo.
E aí, para que a gente possa transformar esse dicionário em um data frame, a gente tem um comando, né, do Pandas, que é o... Queria até voltar aqui. Pandas data frame. Esse aqui. A gente tem esse comando aqui do Pandas chamado pandas.dataframe. Ou seja, ele vai pegar uma estrutura de dados, né? Eu vou até colocar em tradução aqui. Ele pega uma estrutura de dados que já tem os eixos rotulados, ou seja, linhas e colunas, e a gente vai transformar ele em uma tabela, que depois, se você quiser, você pode exportar CSV, você pode exportar em Excel, pode mandar para quem você quiser também. Então, a gente vai lá fazer df clientes, então é o nosso data frame de clientes, igual pd, para chamar o pandas, ponto, data frame. Aí vocês podem estar perguntando, mas Stephanie, como que eu vou saber que isso aqui é maiúsculo? Quando que eu vou escrever data frame, maiúsculo, minúsculo, enfim, né? A gente percebe esse tipo de coisa olhando... Eu, né, aprendi muito com a documentação, sei que vocês vão aprender por repetição também. Mas aqui na documentação a gente tem algumas coisas específicas. Então, por exemplo, essa parte de quadro de dados, né? O D sempre é maiúsculo, o F sempre é maiúsculo no data frame. Mas o resto, se ele vai fazer alguma outra coisa, é minúsculo, né? Se a gente for fazer aquele DF, o read CSV, né, que a gente tem lá, a gente não precisa fazer... Tá para inglês aqui. A gente não vai precisar fazer ele maiúsculo. Então, depende bastante. Se tá com dúvida nesse quesito, às vezes pode dar um erro. Dá um Google ali, um chat GPT e já era. Mas aqui, então, pd.dataframe. E aí, isso aqui, lembra que eu falei pra vocês que a gente acessa a biblioteca? E isso aqui é sempre uma função. Então, entre parênteses, a gente vai passar qual que é o nosso dicionário que a gente quer transformar em dataframe. Fecha parênteses para fechar essa chamada de função. Beleza. Se vocês tiverem dúvida, forem tendo dúvida nessa parte, já vai mandando dúvida, pode abrir o microfone, por favor, me interrompam, tá? Fiquem à vontade. Beleza, criamos aqui e o data frame de clientes agora é esse aqui, nome, idade, cidade. Alice, Bruno, Carla, né? Primeira coluna. Idade, exatamente as que a gente já tinha colocado ali em cima. Cidade, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. Então, essa é uma forma da gente poder importar ou criar um data frame. Eu já tenho um CSV e vou mostrar aqui pra vocês que o Colab ele tem alguns exemplos de coisas aqui já dentro, tá? Eu não quero Gemini. Mas eu vou subir um arquivo aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu vou subir um arquivo qualquer que eu tenho aqui. Ele abriu o sample data aqui também pra gente, né? Aqui, eu quero fazer a leitura de um CSV que já veio de uma pessoa de negócio, sei lá, a pessoa tá vendo lá. Eu quero fazer a leitura desse data frame, eu não quero ter que criar um do zero, né? Então a gente vai aqui, vamos lá. A gente vai usar esse California Housing Test aqui, tá? A gente vai colocar aqui Cal House igual. Aí eu tô dando o nome dele, certo? Então, ele tá até sugerindo já pra mim o código. pd.read_csv. Então, eu quero que ele leia um CSV pra mim. E aí, o read CSV, mesmo exemplo, né? Ele é uma função. Então, sempre vai passar entre parênteses aqui, né? E dentro do parênteses, eu vou copiar esse caminho aqui, copiar o caminho desse housing test, colocar entre aspas e vou colocar este caminho aqui dentro, certo? Rodou, ficou verdinho, mas não mostrou nada. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar cal house e vai pedir para ele mostrar. Então aqui, o que a gente tem de dados nesse data frame, né? Tem longitude, latitude, a idade da casa. É um data frame de teste, tá? Que tá aqui dentro do Colab. Então o Colab de vocês também vai ter isso aqui. Então a gente pode colocar aqui dentro e vai vendo. Mesma coisa que a gente vê nas coisas da Sprint. Quero ver só as 5 primeiras linhas, né? Vou pegar
cowhouse e vou colocar aqui, ponto head. As 5 primeiras linhas. Quero ver agora cowhouse.tail. As últimas linhas. Então, a gente pode ver muitas coisas aqui dentro do data frame, né? E, obviamente, quando você tem um data frame, né, com pandas e tudo mais, você tem vários tipos de comandos que você pode fazer. Ah, Esté, eu quero também depois, né, a gente vê nas primeiras sprints que a gente precisa saber, né, um ponto info, né, informações para ver se tem valores nulos, não nulos, e, né, pra gente analisar, aí a gente consegue ver todas as colunas, todas as coisas. Então, basicamente, o data frame vai ser... Ó, meu fone desconectou de novo. Basicamente, o data frame, ele vai ser uma junção de muitas coisas que a gente tem. Quais casos vão ser obrigatórios o uso do CEP igual, né, alguma coisa dentro do read CSV? Nos casos em que a gente tem um separador diferente do CSV. Diferente de vírgula, perdão. Como que você vai saber isso, tá? Por exemplo, se eu tivesse salvo essa lista aqui, .tsv, acho que ele ia marcar por tabulação, né? Vou salvar ela só pra gente ver como que ficaria. Ficar com downloads. Vamos colocar ela, vou subir ela aqui no meu... Aqui. Mas eu tenho um exemplo melhor, né? Que é o... Mas vocês já têm esse exemplo melhor. Esqueço. Aqui, downloads. Vou subir ela aqui pra gente. Ela é .tsv. Será que a gente consegue abrir pra ver como ela é? Ó. Ele não tem nada de, tipo, dividindo ela. Agora, se a gente abrisse, por exemplo, aquele CSV... Ele mostra a divisãozinha, né, obviamente, mas não era exatamente isso que eu queria que ele mostrasse pra gente. Queria que ele mostrasse o CSV por vírgula. Cadê? E abrir no TXT ele mostra, não? É isso que eu queria ver. Eu vou ter que só mudar minha tela, peraí. Para vocês, porque senão não vai mostrar. Tô vendo no Discord aqui rapidinho. Alterar a transmissão. Deixa eu colocar a tela inteira aqui rapidinho pra vocês verem. Ó, tô gravando aqui vocês também. Aqui. Cadê agora? Meu Deus, acabei de baixar o negócio do downloads. Aqui. Ó. Quando a gente tem um TSV, vocês estão vendo que o separador dele é tipo um tab? Ele não tem nada, tipo, muito específico. Ó, o Lucas mandou ali, né? João, TSV, exato. Esse barra T que ele faz aqui... Opa, eu tô mostrando pra vocês em lugar nenhum, né? Esse barra T que ele faz aqui, que o Lucas mandou, é isso aqui, ó. É um tab. É basicamente aquele tabular que a gente usa assim, ó. São 4 espaços, né? 1, 2, 3, 4. Mesmo tamanho. É o TSV que a gente tem. Às vezes, um arquivo pode ser separado por ponto e vírgula. Mesmo sendo salvo em CSV, tá? Então, por exemplo, aqui. Eu vou criar um novo aqui só pra gente fazer. Vou colocar nome, idade, cidade. Então, Stephanie, ponto e vírgula, minha idade 26, ponto e vírgula, minha cidade Ponta Grossa. Isso aqui eu posso salvar como um CSV ainda. Só que, quando eu for utilizar esse documento aqui, eu vou precisar colocar esse separador, que foi o que o Matheus perguntou, né? Que seria aqui, dentro do read CSV, a gente pode
colocar... Deixa eu até voltar a tela normal pra vocês ficarem vendo certinho. Senão vai ficar estranho de ficar vendo. Isso. Nossa, bem melhor. O que a gente pode fazer? A gente vai ter que colocar, por exemplo, se tiver um arquivo aqui. Vou procurar até um arquivo no Kaggle. Eu não estava preparada para exatamente essa demonstração, mas deixa eu procurar aqui. Mas basicamente a gente vai procurar, sei lá, qualquer dataset. Pode ser qualquer dataset mesmo. Quero em CSV. Geralmente os CSVs eles vão vir separados por vírgula. Mas se por algum acaso ele vier separado igual a gente viu ali, eu fiz o exemplo no TXT. Isso aqui não é separado por vírgula. Ele é separado por ponto e vírgula. CEP igual ponto e vírgula. Se eu colocar isso aqui, vai dar errado. Ele vai ler, mas ele vai dar errado quando eu for ver aqui embaixo. Tá vendo? E aí, você vai saber, Matheus, que você precisa colocar esse separador ou não, quando você vê isso aqui, ó. Então, por exemplo, ó, o call house, ele tem todas as colunas ligadas. Todas. Você só tem uma coluna de tudo. 3.000 linhas, uma coluna. Alguma coisa tá errada. Porque eu tô vendo aqui, né? E ó, o R ele falou também, tem como antes de baixar, olhando a planilha, esse é ponto vírgula, geralmente, deixa eu ver se no Kaggle ele vai mostrar pra gente. Geralmente ele mostra. Isso, dá pra abrir um TXT. Perfeito. No VS Code também. Foi exatamente o que a gente fez ali, né, pra ver o TSV. Aqui, se for baixar uma base aqui, online, eu acho que não vai ter como ver. Ele vai mostrar exatamente desse jeito, né? Ele só vai falar como a separated value, mas aí, enfim. Mas você vai saber se tá certo ou errado também a tua análise aqui. Coloquei o separador aqui, ponto e vírgula. E ele ficou, essa salsicheira toda aqui, tá errado, né? Então, a gente vai colocar lá. Se eu colocar o separador vírgula, ele é o default, né? Ou seja, ele já é o padrão. Não vai mudar em absolutamente nada, né, na leitura. Então, não precisaria colocar. Mas é dessa forma que você vai descobrir. Na Sprint 3, a gente tem os arquivos. Deixa eu até pegar aqui. A gente tem as sprints ali e aqui, ó, Sprint 3. Ou Sprint 2 agora. Não, Sprint 3 mesmo. Essa aqui do Instacart Orders, que é a que a gente tratou já os dados, né, no começo. Vou colocar aqui Instacart, que é exatamente o que a gente faz, né, ali dentro. pd.reach CSV. Aí, vou copiar o caminho dela. Rodei. Mesmo problema que eu tinha te mostrado antes ali, né, Matheus? Ó, aqui a gente consegue ver que o separador é ponto e vírgula. Então, a gente sabe que tem algo errado. Aí sim, a gente vai utilizar vírgula CEP para definir o separador, entre aspas, ponto e vírgula. Agora, diferente. Então, assim, tem como você abrir o CSV, tem como você ver, né, igual o pessoal falou, dentro da parte de texto, você tem como ver no VS Code também. Mas, a partir do pressuposto, eu tô analisando tudo, não quero abrir nada, né, vou analisar tudo aqui direto já no meu código. Tudo bem, não tem problema, você pode ver. Às vezes tem alguns documentos que são separadores assim também. Tem separadores de 2 barras. Então, é comum a gente acabar vendo separadores diferentes, tá? No geral, as pessoas vão acabar me mandando com vírgula, mas bom estar preparado para situações diferentes, né? E aí, só pra gente fechar aqui, alguma dúvida antes da gente começar a fazer os exercícios?
Tudo tranquilo? Wagner? Acho que tá certo. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre? De boas? Vou considerar de boas. Beleza. Alguém que tá acompanhando pelo PC com o Colab aberto? Vocês têm alguém fazendo o acompanhamento já escrevendo o código junto? Ou não? Como que vocês estão? Como que vocês estão aí? Me falem pelo chat também, se precisar. Posso abrir o collab aqui. Tô só observando. Beleza. Não, só pra saber. Que aí qualquer coisa eu pedia pra alguém streamar também pra ir fazendo junto, mas eu vou fazendo aqui. Se vocês puderem mandar quem tá assistindo pelo celular, quem tá assistindo, né, só olhando, vai mandando pra mim o que vocês acham que a gente vai colocando aqui, tá? O primeiro... Pode falar, Marlon, acho que você abriu o microfone. Não é que eu ia responder que eu tô trabalhando num projeto aqui, mas eu tô escutando. Então, alguma coisa que eu tenho dúvida ainda, eu volto aqui e vejo. Beleza. Projeto aqui agora. Tá, fiquem tranquilos. Então, beleza, ó. Primeiro exercício que a gente vai fazer. Crie uma lista com 3 nomes de frutas e aí adicione uma fruta nova ao final. Depois, imprima essa lista. O exercício tranquilo, né? A gente viu ele no começo da aula pra fazer. Então, como que vocês acham que a gente pode fazer? Alguma opinião já? O pessoal que tá aqui com o microfone aberto, o pessoal do chat... Tá, lista de frutas. Beleza. Igual. Ele sugeriu aqui, né? Algumas, inclusive. Ó, já vou abrir o colchetes pra gente passar. Pode falar. Não sei quem abriu o microfone, perdão. Mas, ó, então eu vou passar aqui. Maçã. Banana. E... vamos ver. Ah, mas aí nome de fruta... Aí não, né, Thiago? Calma aí, vamos lá. Nome da fruta. Mas aí vamos ter que comprar uma fruta com o nome de fruta. É complicado. Então, laranja. Então, beleza, ó. Primeira coisa. Fazer a lista com 3 nomes de fruta. Então, vamos criá-la aqui. Aí, eu preciso adicionar uma fruta nova ao final. E depois a gente vai imprimir a lista. Vou escrever tudo aqui no mesmo código. Lembram como que adiciona uma fruta nova? Falando sobre maquinária, se você quer tomar essa Wagner está com o microfone aberto. Você tem alguma dúvida? Ah, beleza. Tá, beleza, ó. Então, ponto append. O pessoal mandou aqui. Então, lista de frutas. Ó, ele até sugeriu uma uva pra gente. Lista de frutas. Isso, inclusive, estava na minha lista de compras. Eu esqueci de falar pra vocês da uva, tá? Uva. E aí, opa, coloquei lista de frutas, e daí não vai, né? Lista de frutas, ponto. Append, uva. Tinha esquecido do append também. Então, beleza, vamos adicionar ela e eu já vou imprimir a lista aqui. Então, print, lista de frutas, que a gente já tá fazendo. Então, beleza, maçã, banana, laranja e uva. Tranquilo, essa parte, tamo de boas, né? Tranquilos? Vou assumir que sim. Eu esqueci o comando. Teria como fazer também, tipo... A gente não chega a ver isso na Triple, mas teria como você fazer pra pessoa imputar o nome do que ela queria inserir, né? Sim. Eu esqueci como que é agora. Eu sabia isso aqui. Eu fiz isso esses dias com o Marlon. Marlon, você lembra como que faz o input de valores? Pra pedir pra pessoa escrever? Ou alguém que já tenha feito esse exame também? Pera, não prestei atenção. Como faz o quê? Como faz o input de valor pra deixar a pessoa escrever um valor pra você. Você lembra? Não. Tá. Alguém lembra? Eu sei que, ó, o Thiago tá mais pro final do Input. curso também. Beleza. É que
Ah, beleza, ó, o Lucas até falou ali no chat. Ah, eu sei que escreve input, mas não sei onde. Né? Ah, no código mesmo. Tá vendo como que é? Você Ó, coloca vamos lá. input e atribui a string que você quer, por exemplo. Perfeito. Então tá, lista É uma função. de frutas, na verdade, né? Lista de frutas. Ponto input, então, vou seguir ali vocês, hein, ó. Não, aí seria um igual aí o input. Tá, perfeito. Input. Na verdade é igual mesmo. Falei errado, Isso, perdão. perfeito. Então vamos ver lá. Vou rodar aqui. Que fruta vocês querem colocar? Vou colocar abacaxi, pode ser? Beleza, vamos ver agora o nosso print da lista de frutas. E aí, por que ela ficou a lista de frutas direto aqui? Só assinalou pra lista em vez de adicionar na lista. Ela adicionou via append, né? Então ele dá uma lista de frutas igual ali um append. Perfeito. Ou não um append e um input, na verdade, só. Perfeito. Então vamos lá. Vamos tentar essa aí. Aqui. Na verdade eu vou até tirar o igual pra gente saber uma coisa aqui. Eu acho que talvez ele funcione dessa forma. Perfeito? Vocês entenderam por que tinha dado erro? Por que a gente arrumou aqui com o input aqui dentro? Uhum. Perfeito. Então, Show. dessa forma. Inclusive, abacaxi escreve com o A minúsculo, tô triste. Perfeito. Tava sobrescrevendo se a gente tava fazendo igual o input. Corretíssimo. Beleza. Exercício 2. Crie um array com 3 notas, por exemplo, 7, 8, 6 e 9. Calcule a média e a soma de todas as notas. Esse também, ó, mamão com açúcar, gente. Vou até colocar aqui notas, pra vocês irem me falando como que eu vou fazer. Não, parem de dar a solução, Google. Olha lá. NP. Essa IA do Colab é muito roubada, né? Vai fazer o projeto. Olha isso, gente. E ele ainda faz exatamente as mesmas notas que eu acabei de falar pra ele aqui em cima. Olha que safado. Array. Então, beleza. Então, dentro do parênteses, a gente vai passar... a gente vai fazer np.array. Abre parênteses, né? Pra começar a funçãozinha do array. Abre uma lista pra gente poder passar as nossas notas. Então, 7.0, 8.5 e 9.0. For in range 3, exato. Pode ser também, posso fazer. Beleza, ó, então criamos as notas. E aí agora, calcula a média e a soma. Então vamos lá. Média vai ser igual, soma vai ser igual. E aqui eu vou fazer um print, né? E aí? Vocês lembram? Como que faz a média e a soma? Estou no aguardo aqui, ó. O Google Colab não pode me dizer tudo, pelo amor de Deus. Ó, np.min, perfeito. Então, np.min. E aqui a soma, np.sum. Perfeito, obrigada, Matheus. Então, ó, np.min, vamos passar o notas ali dentro pra ele. E o sum a mesma coisa. Então, a média é 8.16, 6, 6, 6, 6, 6. E a soma 24.5. Perfeito? Mamão com açúcar, mais mamão com açúcar que isso aqui, não tem. E aí, exercício 3. Cria um dicionário com o nome e idade de uma pessoa. Transforma esse dicionário em um data frame e imprima. Ó, eu vou fazer com o meu e aí vocês vão me falando o que vocês querem colocar. Eu preciso de nome pelo menos mais 2 pessoas, porque eu coloquei, né, nome de uma pessoa, mas eu quero participação aqui. E aí? Stephanie, só uma pergunta rapidinho no exercício anterior. Em vez de usar NP, eu podia usar o nome do array que você botou? Esse aqui?
Né? Em vez de usar npmin, eu podia usar notas.min. Sim. A parte mais fácil do Python é testar. A única coisa é que você está vendo que ele, tipo, a gente pode fazer dessa forma, só que você está vendo que ele retorna np.float64, blá, blá, blá. E aí, se eu fosse armazenar isso aqui dentro de, tipo, sei lá, média, notas. Igual isso aqui. De um print, vamos ver o que vai ficar. Ele até salvou bonitinho, mas você viu que se só colocasse ele fica com esse float 64 aqui, né? Então, é bem tranquilo fazer com tanto quanto np.min, quanto com notas.min, que for mais fácil pra você, na verdade. Esses .min, .sum, enfim, acaba se tornando mais fácil pra gente lembrar no futuro, quando a gente vai fazer função de agregação, por exemplo, com o group by, né? Que aí você agrupa e faz uma função matemática de alguma coisa. Então, acaba se tornando mais fácil. Se for mais fácil pra você fazer desde já disso aqui, bem tranquilo. Vou usar o nome do Lucas ali e a idade. Ainda preciso de mais um nome. Ah, o Hugo me passou ali, beleza. Então, idade aqui. Do Lucas. O Lucas, ele tem 28 anos. Já vou colocar aqui a do Hugo, então 27, e a minha aqui é 26. Vamos fazer uma escadinha bonitinha. Hugo. E aqui, Stephanie. Beleza, ó. Vamos fazer aqui. Esqueci de colocar o printzinho. Nomes. Então, gerou ali pra gente um dicionáriozinho bonitinho. Transforma esse dicionário em um data frame e imprima. Também super mamão com açúcar, né? Mesma coisa. Vamos colocar ali nomes, def, ou def nomes também, né? E aí depois eu vou fazer um nomes.head. Se eu fizer um nomes.head 2, o que ele vai me retornar? Opa! Daí o nomes realmente não vai dar, né? Aqui, ó, def nomes. Ele vai me voltar só o nome dos dois, né? Mesma coisa da indexação que a gente tinha conversado, né? Só vai voltar até o meu index 2, então as duas primeiras posições que a gente tá vendo. Então, se eu colocasse só head, mostraria tudo, né? O meu nome incluso. Cara, exercícios bem mamãozinho com açúcar, bem tranquilos. Vocês estão detonando já. Eu jurei que eu tinha escrito meu nome errado, inclusive. E aqui embaixo, a gente tem uma conclusão. Não tem uma conclusãozinha pra gente. Pra vocês darem uma olhada depois, se vocês tiverem dúvidas, né? Então, aqui. O tipo de estrutura, se a gente consegue mudar ela, se a gente consegue ordenar ela, se ela é ordenada, né? O parcial aqui realmente em ordenada é porque no Python, né, a partir do Python 3.7, os dicionários aqui, eles mantêm a ordem de inserção, ou seja, ele vai manter nome, idade como ordem. Então, sempre vai ser essa ordem que ele vai utilizar para, por exemplo, criar um frame ou alguma coisa assim. Mas isso a gente não pode usar como regra principal para a lógica de ordenação em listas. Então, a gente acaba tendo uma lógica um pouquinho diferente da ordenação. Permite diferentes tipos de dados. O único que não permite tipos diferentes é o array, que ele vai permitir apenas números para fazer cálculo numérico. E aqui também o que é ideal, né? A lista é ideal para armazenar coleções flexíveis, então qualquer tipo de coisa que você queira. Tupla, dado fixo que você não deve mudar. Array, cálculo numérico com alta performance, né, que a gente vai ter os nossos cálculos ali. Data frame, então, tabelas com colunas nomeadas, tipo Excel. Dicionários que a gente criou ali, tá transformando. Qualquer coisa que a gente consiga fazer. Uma lista de listas pode ser um data frame também. E aí, o dicionário, né, a gente vai ter ele como objeto para guardar dados com identificadores únicos. Então, o nome vai ser uma coisa única, né? O nome vai ser uma coisa única, a idade, né? Uma coisa única para cada uma das pessoas.
dos nomes aqui de cima. E aí, uma outra coisa que eu só coloquei aqui pra gente dar uma revisadinha é essa parte, né, do tipo de dados. Então, o int é o número inteiro, float é o número que tem vírgula, string é sempre palavras que você vai ter, né, tipo coisas que são escritas com letras. Booleano sempre vai ser true ou false, então verdadeiro ou falso. Object são qualquer outro tipo de dados, né? Então a gente às vezes abre um CSV e vê lá que tá tipo object. É qualquer outro tipo de dado. Então, listas, ou algum texto que tá misto, então tipo, ele não soube decifrar exatamente o que é, né? Às vezes pode ser um object, pode ser uma coluna que acaba tendo valores nulls, que são aqueles valores vazios que a gente tem, né? Então pode ser que aconteça. E o datetime, que é o de datas e horários que a gente tem, né? Então, por exemplo, aqui eu tinha colocado 9 de 5 de 2023. Então, ao contrário, né? Sempre o inverso. E aqui, um lembretezinho rápido pra vocês. Cara, é isso. A gente demorou 1h30 nessa primeira aula. Foi bastante coisa. É um pouquinho mais, porque eu tô gravando um pouco mais tempo, mas até o pessoal chegar, a gente conseguir se arrumar aqui, deu uns 15 minutinhos. Mas eu fico muito feliz de ter partilhado com vocês terem participado comigo. Se ficaram com alguma dúvida, me mandem mensagem. Podem mandar mensagem por aqui. Eu vou pedir pro pessoal para ver se a gente consegue criar um canalzinho, mas vocês podem abrir nesse canal de texto aqui do chat de voz, certo? Podem mandar mensagem, dúvidas. Semana que vem a gente vai fazer mais uma. Aí na semana que vem vai ser sobre laços for em Python. Então ele é um pouco mais objetivo pra gente entender como que funciona um laço for. A gente pode dar uma batidinha ali em while, qual que é a diferença dentro deles. E aí a gente vai passar por outros depois também. Novamente, qualquer dúvida, também estou aqui nos horários de co-learning. Entrem em contato comigo. Se tiverem dúvidas sobre os sprints, qualquer um, né, de nós instrutores aqui, a gente consegue atender vocês. E depois façam, né? Tipo, peguem essa aula, a gente vai disponibilizar a gravação, deem uma olhada se tá com uma dúvida, peguem o material é pra vocês usarem, pra vocês terem de pesquisa. Então, é isso, tá? Stephanie, uma dúvida. Eu Pode tô falar. voltando agora, eu tô um pouco perdido em algumas coisas. Eu já era aluna aqui do Tripotem, eu tô retornando, quis voltar desde o começo pra relembrar, tem muita coisa aqui mesmo que eu não lembrava hoje. Por mais que eu tô tentando fazer uma revisão. Eu tô no sprint 3 agora. Aham. Esse horário aqui vai funcionar pra turma, principalmente 25, né? Como se fosse uma tutoria ali pros sprints, é isso? Esse sprint Não. focus. Foi? esse- O sprint focus. Isso aqui vai ser basicamente alguns conteúdos que a gente, como instrutores, tem sentido um pouco mais de dificuldade. Em Entendi. geral, tá? Então, por Geral, não é só pra isso, turma. não Uhum. só pra turma que você tá. Então, a gente Entendi. tem pessoas de turmas totalmente diferentes aqui, então se você até quiser trocar ideia com o pessoal depois, fique à vontade, as experiências são bem diferentes. Mas assim, a ideia é que a gente converse com todo mundo e receba todo mundo. Então aqui foi uma parte mais inicial, até pra gente conseguir pegar essas primeiras sprints, mas, por exemplo, eu sinto que às vezes tem uma pessoa ou outra que ela vai ter um pouco mais de dificuldade em fazer uma função. E ela tá numa sprint, sei lá, 7. Aí, se ela se sentir à vontade, pode vir aqui, a gente vai fazer. E sempre é legal a gente tá dando uma revisada nos conceitos, né, de qualquer forma. Não, com certeza, pra mim foi muito bom já dar uma revisada aqui. Na parte de array mesmo, eu não lembrava nada ali. Tem coisa pra lembrar. Nossa, eu tô tentando fazer um apanhadão geral aqui, mas tem coisa pra caramba. Então vai funcionar toda segunda-feira, nesse horário, mais ou menos, Às né? 2 da tarde Às a gente 2. começa. E aí a ideia é durar 1 hora. Durou um pouquinho mais hoje, porque por ser a primeira a gente tava vendo como que tava o chat também. Teve algumas coisas que Não, não- fechou. Mas bem, Eu acabei vindo hoje de supetão, assim, eu acabei não vendo a divulgação. sim. Só vi todo mundo aqui e falei, opa. Mas toda segunda vai ter. Eu vou até mandar pra vocês aqui, dentro da... A gente tem esse Notion, né? Esses collabs aqui, eles estão com alguns comentários, inclusive que eu tô melhorando eles, né? Mas vocês conseguem dar uma olhada nos conteúdos que a gente já até fez, né? Então, na Legal. semana que vem, por exemplo, vai ser laço for. Então já dá uma estudadinha ali, já vem com dúvidas prontas, né, pra gente tirar, se vocês quiserem. Na sprint, sei lá, na sprint 2 a gente viu tal coisa, não entendi nada,
me manda ali. E às vezes a gente pode até construir mais materiais com base nas dúvidas que vocês têm, tá? Porque igual eu falei, isso aqui foi sentimento que a gente teve, às vezes, de, tipo, ter uma dificuldade um pouco mais geral em alguns entendimentos. E foi fazendo, foi criando conteúdo. Mas, pô, sinto que a minha turma, por exemplo, ela tá tendo bastante dificuldade em X assunto. Vou levar ela pra Stephanie e a gente conversa, né? Pode ir. Eu ia falar assim, se pudesse ser semana que vem essa ali de filtragem com pandas ali, nossa, eu tô empacada nessa parte, eu tô tendo que revisar tudo, porque eu Essa parei no aqui. meio do sprint. A gente Eu pode fui fazer conversar com o pessoal pra gente talvez mudar ela pra cima, então. Não, eu tô brincando. Não, mas Eu traduzi na frente não tem dele. problema. Não tem problema, a gente pode tentar trazer ela pra cima sem... Fui revisar de query mesmo, eu não lembrava nada, assim, tipo, tô tendo que pegar praticamente do zero. Ah, mas dá uma olhada, aqui já tem o collabzinho também pra ver, né? Então você já consegue ver, ó, eu deixei vários e vários e vários exemplos com coisas aqui. For, while, if, else, Lucas também, é complicadinho às vezes. E sim, Vinícius, o Panda também chatinho no começo. Exatamente. E é muita coisa de lembrar, né? Prática. Então... Mas, ó, o que vocês tiverem de dúvida, ó, realmente igual o Vinícius falou, né? Dá uma olhada nas documentações. Eu já tinha conversado um tempo atrás, inclusive com o Marlon, né? O Marlon até falou assim, não tenho muita prática de ficar vendo a documentação e tudo mais. Não tem problema, às vezes usar o ChatGPT ali pra perguntar alguma coisinha ou outra, pra, né, ver. Então, dá umas perguntas assim, às vezes pedir pro ChatGPT fazer o exercício pra gente, às vezes é uma burrada, porque o Python, você vai ter que aprender por repetição muitas coisas, tá? Principalmente o Pandas. Mas se você pedir pra ele explicar alguma coisinha ou outra, ele vai muito suave, assim, sabe? Tipo, eu vi isso aqui, não entendi o que eu coloco, o que eu faço. Pedir um exemplo, né? Então... Eu tô fazendo meio que assim mesmo, eu tô jogando pra ele fazer um exemplo de um data frame diferente, por exemplo, eu tô no Titanic agora lá, né? Uhum. O meu afundou já, mas eu tô nessa parte, e aí eu falo pra ele fazer um outro data frame com um exercício semelhante que eu possa treinar. Aí eu falo, ó, não entendi isso aqui, não tô lembrando como fazer essa query. Aí eu peço pra ele me explicar como faz eu ir treinando em outro data frame que eu tenho um acesso maior ali do que o da plataforma. Sim. Tá chateado, meu. ChatGPT, eu adorei. O Thiago tá trazendo umas piadas de tiozão aqui muito boas. Mas é isso, gente. Não vou segurar muito mais vocês. Se vocês precisarem, mandem dúvidas aqui no chat, tá? Me mandem mensagem. Fiquem à vontade. Inclusive, se quiserem mandar mensagem no privado, tá de boa. Né? Sugestões de alguns temas pra gente ir conversando. E deem uma olhada lá nos horários do Sprint Focus. Toda segunda-feira, 2 da tarde, a gente tá aqui pra conversar. Beleza? Vou dar tchau pra vocês, hein, então. Valeu. Obrigado, Stephanie. Até Obrigado, mais, gente. Stephanie. Se cuidem, viu? Valeu, obrigado. Tchau. Obrigadão.